Então, assim, circular entre confortável, satisfeita e acomodada, para fazer mais sentido, é mais fácil a gente saber de quais são as definições. Então, se a gente for pensar em uma pessoa satisfeita, a gente pode até relacionar, por exemplo, com a satisfação na hora de comer, né? Quando a gente se alimenta o suficiente, a gente diz que já está satisfeito. Então, essa é mais ou menos a noção de estar satisfeita com a situação ou não. Então, é uma pessoa satisfeita quer dizer saciada na definição, tá? Que é capaz de cumprir a sua função e, principalmente, ela se percebe reconhecida onde ela tá. Então, assim, é uma situação ok, uma situação em que ela se considera satisfeita, saciada, compensada por aquilo que ela está fazendo. Então, ela termina o dia de uma maneira ok. E aí, nesse ponto é que a gente olha para tentar avaliar, e por isso eu trago outros temas sempre para comparar. Então, a gente avalia, o cargo está legal, o ambiente de trabalho está legal, então todas essas coisas vão entrando na avaliação e eu trago como situações para serem discutidas e pensadas e refletidas, justamente para a pessoa começar a entender que não é só uma das coisas que faz sentido na hora da gente avaliar se a gente está no lugar certo ou não, se a gente está satisfeito ou não, se a gente está feliz ou não com aquela situação. Então, quando a gente olha para todas essas coisas em separado, fica um pouquinho mais fácil de entender. Mas para responder de uma forma mais simplificada e um pouquinho mais objetiva, esse será que estou acomodado no trabalho ou não, é que daí a gente está separando as coisas aqui. Então, satisfeito a gente já viu basicamente qual é a definição e é algo assim do tipo, eu tô contente quando eu consigo alcançar o meu objetivo no fim do dia. Então, ok, tô satisfeita. Tá? Então, isso é um parâmetro interessante para a gente olhar. O segundo parâmetro é o estar confortável. Então, vamos imaginar, do mesmo jeito que eu fiz a comparação do satisfeita com a hora de se alimentar, a gente pensa em confortável, dá para relacionar como, por exemplo, um sapato. Um sapato confortável que você consegue ficar o dia todo e que ele se adapta tranquilamente aos seus pés, né, para que não machuque e tudo mais. Então, assim, eu estou confortável naquele ambiente, que daí chega às vezes a estar relaxada demais, confortável demais com o resultado e não necessariamente ele acaba te levando para uma boa avaliação, tá? Mas assim, na definição ele fala que é algo que realmente proporciona um conforto físico, então você está naquele ambiente, você está fazendo o seu trabalho todos os dias e você está ali sentindo um certo conforto em fazer aquilo daquele jeito todos os dias. Então você vai para o mesmo lugar, você tem a mesma rotina de atividades, você tem os mesmos colegas que você encontra todos os dias. Então isso é uma rotina estabelecida e estar confortável com isso é sentir que as coisas estão ali adaptadas ao ambiente que você está. E que, de certa forma, te traz uma comodidade e que não te causa preocupações adicionais. Então, assim, ele te causa uma certa satisfação e tranquilidade e um pouco de segurança. Então, assim, o satisfeito e o confortável tem uma pequena variação, tá? A grande questão, e é por isso que eu trouxe esse tema hoje, justamente na live, para a gente conversar aqui, realmente bater esse papo, é que do pulinho, né, de estar satisfeita e confortável para acomodar-se com a situação, às vezes o limite é muito pequeno e a gente não consegue identificar, né? Então, o acomodado na definição é uma situação que assim, você está acostumada para seguir aquelas mesmas coisas, então você já não observa. Então, você segue a sua rotina, você segue toda a sequência que você estabeleceu para os seus dias e já não percebe se tem grande variação, se você se sente incomodado ou não. E aí, quando é que a gente começa a perceber que alguma coisa não está legal? Né? Antes de entrar exatamente nos outros detalhes aí, mas assim, você pode se sentir mais triste, mais desmotivado no fim do dia, mais cansado no fim do dia e não consegue relacionar o porquê. Então é aqui que depois de fazer as definições, é aqui que eu quero te chamar a atenção para o fato de talvez estar acomodado e não ter percebido que alguma coisa precisa de mudança, que alguma coisa pode ser feita para que você se sinta melhor. Então, assim,
Talvez você esteja sem grandes ambições na vida, pode estar sim desmotivada, como eu falei. Evita assumir outras responsabilidades, porque no fim das contas você só quer cumprir aquilo que está determinado para o seu dia e nada mais de diferente. E aí você se afasta então de outras responsabilidades, de outras atividades que vão surgindo, que são coisas que normalmente eu costumo falar quando eu direciono para atividades, para descobrir coisas novas. Eu costumo direcionar o pensamento de quem me acompanha justamente para entender isso. Como é que eu posso evoluir, né? Então, normalmente é observando e ajudando e aprendendo outras coisas com pessoas perto de você, além de estudos externos, que é claro, a gente também já falou disso em outras situações. Mas assim, quando você se depara com essa situação de talvez estou mais triste, talvez estou mais desmotivada, a gente entra numa grande sensação de só responder as coisas do tipo, como é que tá seu trabalho? Ah, então, tá do mesmo jeito, não tem mudança, não tem alteração. E aí, essa é o grande lugar de desconforto onde as pessoas se colocam, na verdade, nessa situação de comodismo, e aí no fim do dia parece que todo o pacote não faz sentido. Parece que todo o trabalho ou toda a vida não faz sentido. E aí o convite para pensar sobre isso é justamente para resolver esses detalhes, porque às vezes um pequeno ajuste na sua rotina diária, no seu trabalho, buscando uma condição diferente de exercer o seu trabalho, é que pode fazer uma grande diferença. E aí, no fim do dia, você vai se sentir mais satisfeito, mais motivado.